Então, irmão, a sua adoração nessa manhã, ela tem alegrado o coração de Deus. Porque nós vivemos para adorar ao Senhor. Quantos aqui vivem para adorar o nosso Deus? Diga comigo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga comigo, a Ti, Senhor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Rubens já me apresentou aqui, né? Nós viemos ali de Canérica e estamos ali fazendo a obra do Senhor. O Senhor tem nos direcionado a esse trabalho, ao qual nós fazemos com alegria, ao qual esse chamado tem ardido em nossos corações, e nós sabemos que o Senhor, Ele quer nos levar além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Irmãos, nós não podemos aqui imaginar o projeto de Deus para a nossa vida. Nós lançamos algo, pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós lançamos algo diante de Deus, mas aquilo que nós lançamos é simplesmente, né, um pouquinho do muito que Deus tem para fazer em nossas vidas. Amém. Algo que eu quero dizer para você que nessa manhã, como adorador fiel, é que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados em sua vida. Aleluia. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, ele vai acontecer, segundo a vontade de Deus. Só permaneça como adorador fiel. Não abra mão de adorar ao Senhor. Deus tem algo especial para cada pessoa que está aqui presente nessa manhã. E nós iremos aqui ouvir a mensagem do Senhor. Eu sei que o seu coração está ardente para ouvir algo da parte de Deus. Não quero que você espere da parte do pastor Jó, porque ele não tem nada para dar. Mas apenas contamos as experiências do grande e bondoso Deus que, através da sua misericórdia, tem nos salvado e tem nos tirado dos caminhos da treva e trazido, né, e trago para a verdadeira luz. Graças a Deus. Eu agradeço o pastor Rubens pela oportunidade, né, a igreja amada, todos os irmãos que têm nos recebido com muito carinho, né. Eu sei que Deus tem grandes coisas a fazer através desse ministério. Nós estávamos na sexta-feira ali em Salt River, ali no culto missionário, onde nós pregávamos a palavra de Deus, e ali nós ficamos impactados, né, com a presença do Senhor, porque o Senhor já começa, irmãos, a trabalhar através do louvor. Amém? Então, se nós formos embora agora, né, nós já sairíamos daqui cheio, né? Eu tenho certeza que Deus se alegra de nós nessa manhã. Então, muito obrigado, pastor Rubens, pelo carinho, né, em tudo que os irmãos têm feito no ministério. Deus sabe, é conhecedor de todas as coisas. Mas, sem mais delongas, vamos àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, né, para transmitir à igreja nessa manhã. Eu quero que você abra comigo no livro de João, uma passagem bem conhecida. Eu não sou um pregador que vai trazer talvez muita eloquência ao seu ouvido, mas eu quero trazer algo bem conhecido, né, que o Senhor tem nos ensinado através do ABC, do Beabá, né, naquilo que o Senhor deixou para nós. Nós não precisamos de aumentar, acrescentar, porque a palavra dele já é revelada. E a partir disso nós não precisamos falar mais nada. Nós vamos ficar com a verdadeira palavra de Deus, porque ela é a única que pode aqui nessa manhã falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia no livro de João 14. Nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos até o verso 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé em reverência à santa e gloriosa palavra de Deus. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Então vamos fazer essa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a nossa meditação nessa manhã.
Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em... Vamos comigo, a igreja. Vamos mais uma vez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em... Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... Vamos todo mundo esse versículo 6 de novo, todo em uma alta voz. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Glória a Deus. Pode colocar sua Bíblia no banco. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus poderoso, Tu és sobre a terra. Nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa. Porque em outros tempos, Pai, nós estávamos perdidos, e o Senhor, através da Tua misericórdia, ó Deus, nos dá esse privilégio de estarmos adorando o Teu santo e poderoso nome. Pai, nós sabemos que há uma necessidade aqui nessa manhã, uma consciência de que nós estamos, Senhor amado, sendo verdadeiros adoradores, e nós estamos sendo, Senhor amado, guiados, Senhor amado, ó Deus, pelo Seu caminho, através do Teu Espírito Santo. Deus, nós queremos nessa manhã também já pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, através da Sua santa e gloriosa palavra. A Deus, que tudo aquilo que formos falar aqui nessa manhã seja da Tua parte, Pai, que o Teu nome seja levado, a Tua palavra seja, ó Deus, anunciada nessa manhã, e que nós possamos diminuir para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós Te glorificamos, e todos aqueles que amam ao Senhor e a Sua palavra, dê um aplauso ao Senhor e sente-se glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nós, como eu já disse, estou muito feliz por estar aqui, porque não só porque eu vim conhecer mais uma igreja, não só porque houve aqui um convite, não, porque o Senhor tem nos entrelaçado e o Senhor tem falado aos nossos corações de algo muito além daquilo que já estava preparado, daquilo que nós já estávamos fazendo. O Senhor tem já colocado em nosso coração coisas futuras para que o reino de Deus possa expandir na face da terra. Existe no coração do ser humano um desejo, toda criatura de Deus, independente seja cristão, que seja crente ou não, que conhecedor da palavra ou não, existe um desejo no coração de cada criatura, de cada homem que foi criado por Deus. Então, irmãos, esses desejos, eles hão de cumprir na vida de cada pessoa. Agora, é muito importante nós sabermos e nós estarmos na posição, para saber se o desejo ele compraz com o coração do nosso Deus. É muito bom desejar, é muito bom planejar, é muito bom ter um projeto, mas esse projeto, esse desejo, ele precisa de estar no coração de Deus. E também, irmãos, existe no coração do ser humano um vazio muito grande, aonde nada nesse mundo, pode preencher esse vazio do coração do homem. Quando nós olhamos a criatura de Deus, em tudo que Deus planejou para o ser humano, nós vemos que a raça humana, ela veio desde lá do jardim do Éden, desde a criação de Deus, ela veio se abatendo. Por quê?
entrou o pecado no mundo, entrou a desobediência, né? E o vazio, ele passa a ser maior cada dia no coração do ser humano. Então as pessoas, elas andam de lá para cá, elas procuram solução para os seus problemas, ela procura uma saída para preencher esse vazio que há no coração do homem. Pois bem, né, existe também aquele desejo que nós falamos, por mais que existe, né, que tenha um vazio no coração do homem, Deus tem algo, né, planejado com esse ser. E Deus não abre mão dos seus projetos. Agora, como o coração do homem está vazio, como o coração do homem está, né, balanceado, Deus não pode agir, porque há algo, né, diferente daquilo que Deus planejou. Então, o vazio do coração do homem, né, tem impedido a ele de chegar até mesmo à presença de Deus. E nós não vemos outra solução, irmão, para a humanidade, né? Nós não vemos outro resultado que possa preencher o vazio do coração do homem. Nós não vemos nada que possa completar a vida do homem, porque o homem, ele tem buscado, até mesmo através de muitos prazeres aí fora, muitos têm buscado através das drogas, outros através da prostituição, outros através das coisas adquiridas na terra, do bem material, e o homem continua com vazio no coração. E esse vazio não vai poder ser preenchido se o homem não tomar a direção correta, né, na presença de Deus. Pois bem, temos aqui uma passagem maravilhosa, conhecida por todos, né, que Jesus, quando ele disse aqui, no verso 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nessa manhã eu quero vos apresentar aqui a pessoa de Jesus Cristo, o papel que ele veio fazer pela minha vida, pela sua vida. Nós, em outros tempos, também existia esse vazio em nosso coração, porque nós andávamos aí como loucos, podemos dizer assim. Nós andávamos perdidos, nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos lá no charco de lodo. E o vazio do nosso coração, ele era tamanho. Mas quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, ele diz para nós aqui, nessa manhã, que ele continua sendo o caminho, ele continua sendo a verdade, ele continua sendo a vida. E é muito importante, irmão, nós aprendermos aqui nesses simples versículos, que existem 3 pontos aqui, muito importantes para que eu e você podemos ter o sucesso na presença de Deus. Aqueles que não conheciam, aqueles que ainda, né, tinham o vazio no coração, ou os que ainda têm esse vazio no coração, precisam aprender algo muito importante nessa manhã. Jesus disse: eu sou o caminho. Existem vários caminhos. Como eu já disse, existe o caminho da prostituição, da droga, existe o caminho dos prazeres, existe o caminho da conquista do bem material, né? Que não é pecado, mas se for debaixo da bênção de Deus. Então, existem vários caminhos, irmãos. E o que eu quero lhes passar nessa manhã é que somente um caminho vai trazer a solução para os seus problemas. Jesus Cristo de Nazaré, ele é a solução para os seus problemas. Aleluia. Somente Jesus pode conduzir o homem a uma vida digna. Ele nos apresenta lá no livro de João 10, ele disse: eu sou a porta. Os 2 versículos antes, ele disse: eu sou a porta. Então, irmãos, nós entendemos que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a solução para os nossos problemas. Agora, ele avisou também, lá no versos 10 de João 10, ele disse: olha, cuidado, porque existem muitos caminhos por aí, meus irmãos. Existem coisas que vocês vão encontrar, né, no decorrer da sua vida. Olha, o nosso adversário, o diabo, ele veio para matar,
para roubar e para destruir. E o inimigo, irmãos, ele tem roubado prazeres, até mesmo dos irmãos, dos crentes. Ele tem tirado, ou tentado tirar muitas pessoas da presença do Senhor. Ele tem oferecido os pratos que são bonitos, que parece uma refeição, né? Parece aquela comida bonita, mas no final, irmãos, ele nos traz uma derrota muito grande. E Jesus, ele continua sendo o caminho, a solução para os nossos problemas. E quando o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele tem entrado em algum lugar que nós estamos deixando portas abertas. Nós estamos deixando brechas para que ele possa tragar, para que ele possa entrar. E nós temos que fechar essas portas. Porque, irmãos, pense bem comigo, nós somos criados com um objetivo. Deus, quando nos criou, ele nos criou com um propósito. Em tudo que Deus fez, ele fez perfeito. Deus não fez nada por acaso. Tudo que Deus criou tem um objetivo. E quando nós reunimos, existe um projeto de Deus. Deus jamais reúne o seu povo em vão. Então nessa manhã existe um projeto de Deus para nós. Nós precisamos de aprender nessa manhã que o nosso adversário, ele é real. E que ele está roubando de nós os prazeres em tudo aquilo que o Senhor tem determinado para a nossa vida. Então qual é a porta que você está deixando aberta? O que é que você está deixando escapar e o diabo pode estar entrando e atrapalhando os projetos de Deus? Quero lhes dizer que eu e você, nós somos criados com um objetivo. Deus nos criou para que nós fôssemos única e exclusivamente para o louvor da sua glória. E nós estamos aqui nessa manhã porque nós amamos esse Deus Todo-Poderoso. E nós viemos aqui no santuário para glorificar e exaltar o santo e poderoso nome de Jesus. Aleluia! Aleluias! Há poder no nome de Jesus. Diga comigo, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Mas o inimigo, ele tem tentado nos tirar da sua presença. Essa é uma manhã de adoração, uma manhã que nós viemos adorar o nosso Deus. E Deus não abre mão do seu louvor, não abre mão da sua adoração. Quando você começa a planejar para vir para a igreja, quando você começa lá na sua casa, já prontificar, arrumar, colocar a melhor roupa, Deus está de pé, ali te olhando, contemplando você até que você chegue na igreja. Porque o prazer de Deus é que você seja um verdadeiro adorador. Você foi criado para adorar e glorificar o nome do Senhor. Esse é o caminho. É um dos primeiros pontos que nós precisamos aprender. Porque Jesus falou, eu sou o caminho. Agora, quando ele fala, eu sou o caminho, irmãos, preste bem atenção na frase, como está escrito. Ele não falou que eu sou um dos caminhos. Eu sou alguns caminhos. Não, ele disse bem, perfeito aqui, para nós termos o entendimento. Eu sou o caminho. Isso implica que somente Jesus Cristo é o caminho para a nossa vida. Somente Ele tem o poder sobre as nossas vidas. Somente Ele pode nos dar o direito de ter a vida eterna. Somente através de Jesus Cristo. Então Ele é o único caminho que leva ao Pai. Aleluia. Pois bem, amados, eu tenho presenciado muitas coisas na presença do Senhor. Aceitei Jesus no ano de 1997 para 98, onde nós congregávamos em uma igreja aqui em Nurque, veja aqui pessoas que daquela época, o pastor Tênis também é lá da velha guarda, vamos dizer assim, Então o Senhor, eu vi o Senhor fazer grandes coisas no nosso meio. E apraz o Senhor nós estamos juntos hoje, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas novas. Nosso Deus é um Deus que nos pega lá atrás, nos tira lá da situação terrena, da situação
mundana, podemos dizer assim, né? E nos traz para um caminho diferente. Em tudo que eu tenho aprendido nesse caminho, em tudo que o Senhor tem me mostrado, eu não vejo outra solução para o ser humano a não ser através de Jesus Cristo. Então, recebemos o bem de Deus, e às vezes nesse caminho que nós sabemos, porque o próprio Jesus, ele não prometeu vida fácil a ninguém, pastor Rubens. Ele disse: no mundo tereis aflição, meus filhos, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E algo muito importante que Jesus deixou bem claro, e ele disse: e melhores obras farão em meu nome. E eu aprendo nesse caminho, irmãos, quando Jesus fala melhores obras farão, mas é em nome dele, não é em nome do homem, não é em nome do presidente, não é em nome da nação. Nós fizemos melhores obras em nome de Jesus. Porque, irmãos, há um poder muito grande no nome de Jesus. Quando você lança sua mão, quando você abre a sua boca, quando você caminha, né, na direção através do nome de Jesus, há poder, e Deus vai te honrar aonde você proclamar o nome dele. Eu creio, aleluia. Então, Jesus não prometeu vida fácil a ninguém. E às vezes nesse caminho, o próprio Jesus, ele permite ou nos leva ao deserto, para que nós possamos conhecer qual é a realidade do Evangelho da salvação. Porque o interesse de Deus é o quê? Salvar. O interesse de Deus é que as almas se rendam aos seus pés, para que o reino dele seja engrandecido na face da terra. Mas Jesus, ele também, lá no livro de Mateus 7, 12, salvo engano, 13, ele disse: a porta é estreita. A porta é estreita, irmãos, né? A porta é estreita. Existe uma porta larga também, né? Mas essa porta larga, ela conduz aonde? A perdição. Perdição. E muitos são os que entram por ela. Agora a porta estreita, irmãos, são poucos que entram por ela. Porque a porta estreita, né? O caminho estreita, às vezes tem muita pedra, tem muito espinho, né? Às vezes você está andando no caminho, tem um espinho, tem uma pedra, e às vezes nós não queremos percorrer, entrar nesse percurso em caminhos dessa forma. Mas eu quero vos dizer que o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te colocou nesse caminho, porque não foi nós que aceitamos a Deus, Ele que aceitou a nós. É Ele que nos deu o privilégio, nós somos privilegiados de estar nesse caminho. E quando nós entramos nesse caminho, a palavra de Deus fala que nós não podemos olhar para um lado nem para o outro. Aquele que pega no cabo do arado, ele não pode olhar para trás, porque a direção do Senhor é para que você siga avante. Por isso, irmãos, que eu amo a palavra de Paulo, que ele diz assim, já chegou no momento da vida dele, que ele chegou a dizer: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque ele já tinha a direção certa, e o assunto de Paulo passou a ser, né, Jesus Cristo. Diga comigo, vale a pena. Vale a pena seguir o caminho. seguir o caminho. Mas ele é estreito. Você vai ver, daqui a pouco você vai dar glória a Deus. Nós estamos mostrando aqui um evangelho verdadeiro. Porque nem tudo, irmãos, é mar de rosas. Nem tudo você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Porque quando Deus permite que nós vamos ao deserto, aí é o momento de saber se nós somos realmente adoradores. Porque se você não for adorador, se você não for sincero através do seu louvor, através da sua adoração, Deus não pode te justificar. Jesus não pode te justificar diante de Deus. Deus espera o melhor da sua adoração, o melhor do seu louvor. O caminho é estreito, mas você não está sozinha. Quando nós lemos a passagem de Mateus 28, onde Jesus nos dá, vamos dizer, aquele mandamento, ir por todo mundo pregar o Evangelho,
a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não te deixou sozinho. Deus te deu uma direção. Jesus está na direção do seu caminho. Quando você for, Jesus já está na frente abrindo a porta. Quando você for, Jesus está do seu lado guerreando por você. Quando você for abrir a sua boca, Deus já colocou palavras na sua boca. Quando você for para o campo missionário, as portas já estão abertas. E quando você estiver no momento, irmãos, que você não tiver condição nem de orar, nem de buscar a presença de Deus, existe um também que Jesus Cristo, quando ele subiu ao céu, ele disse que enviaria para você o Espírito Consolador. Para onde você estiver, estejai vós também. E o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Essa é a vantagem daquele que segue esse caminho. O caminho é estreito, mas ele é verdadeiro. O caminho é estreito, mas ele é o único que leva ao Pai. O caminho é estreito, passamos pelo deserto, mas nós não estamos sozinhos, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, no deserto, irmãos, às vezes acontecem situações que nós não queríamos que acontecessem em nossa vida. Você faz um plano, mas o plano de Deus é outro. Você almeja uma coisa, mas o coração de Deus fala: não é aqui, meu filho. Então recebemos o bem do Senhor, e o mal que nós achamos, nós não vamos concordar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em toda a sua luta, diga: bendito seja o nome do Senhor, porque Deus sabe como trabalha em seu favor. Tem coisas que nós perdemos, tem algo na nossa vida que nós perdemos, que nós achamos ser uma grande perda. O maior que seja a perca, a Bíblia diz que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E você que é chamado pelo decreto de Deus para ser um pregador, para ser um anunciador das boas novas de salvação, Deus é contigo e Deus vai lhe fazer triunfar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluias. Então, Jesus avisou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o próprio Jesus, ele diz: mas eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Vou repetir de novo, acho que você não entendeu. Mas eu vim para que todos tenham vida e a tenha com abundância. Amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não é Baal, não é centro espírita, não é macumbaria, não é nada estranho nesse mundo, mas é o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus escrito com D maiúsculo. Esse é o Deus que tem edificado a minha vida, quem tem me dado direção e tem me guiado pela sua vida. Aleluia! Yeah. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meu Jesus. Esse é o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto, irmãos, ele fala que também ele é a verdade. Quantos conhecem verdade aqui? Existem muitas verdades, né? Existem muitas pessoas que falam a verdade, não é mesmo? Os homens aí fora, naturais, falam a verdade. Tem muitas pessoas que têm bons princípios, que foram criados, né? Uma coisa que meu pai sempre me ensinou: meu filho, onde você for, saiba entrar, né? Porque você sabendo entrar, você vai sair bem, né? Respeita todo mundo. E nós somos criados, né? E ensinados a respeitar os mais velhos, a respeitar o próximo. E uma coisa que eu não esqueço, que naquela época lá no passado, né, pastor Rubens, nós éramos obrigados a dar bênção até o padre. E nós obedecíamos. Quantos têm coragem de tomar a bênção, pastor? Né? Não precisa. Mas você não precisa de tomar a bênção, pastor, porque ele já te abençoa todos os dias. Sabe por quê? Quando na madrugada você está dormindo, roncando,
Deus incomoda ele lá na casa dele, ele vai para o joelho. E tem dia que ele não consegue sozinho, ele chama a esposa. Olha, o negócio está aqui, Deus está me revelando que aquele irmão tal, ele está passando por situação. Irmão, porque Deus revela ao anjo. Deus revela. Em toda situação que você possa estar passando, você pensa que pode, né, deixar em secreto. O seu pastor tem o seu sentimento. Ele sabe, né, o que você está passando. Porque Deus fala com ele. Então, irmãos, nós somos criados de uma maneira ao qual nós escutamos de nossos pais, para que nós pudéssemos respeitar as pessoas, né? E que o homem deveria ser verdadeiro. Quando você falar uma palavra, meu filho, ela seja verdadeira. E aí eu conheci esse caminho e vi que a Bíblia fala que é sim, sim e não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Procedência do diabo, do inimigo, né? Então aquele que fala a verdade, eu entendo que é de Deus. O que não é, está falando da parte do inimigo. Mas essa verdade que eu quero vos apresentar aqui nessa manhã, nós só conhecemos através do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Porque se nós agora voltarmos lá atrás, quando Deus quis salvar o mundo, quando Deus ele projetou o ser humano, quando o mundo já estava, né, a raça humana já estava milhões na terra, Deus olhou para a terra e não viu solução para o ser humano. E ele achou de uma certa forma que o jeito era enviar o seu filho amado, porque não existia outra maneira. Então a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos aqui por causa do amor de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. Aleluia. Então ele, enviando Jesus Cristo, seu Filho, se tornou homem para que nós pudéssemos entender o caminho que nós já falamos. Ele passou pelas mesmas paixões aqui na terra. Ele foi oprimido, ele foi maltratado, ele estudou, ele caminhou, ele andou, ele enfrentou pessoas que falavam a verdade, mas enfrentou milhões que falavam mentira. Prova tanto que os próprios que acompanhavam Jesus mentiram, que depois mandaram crucificar. Mas mesmo assim, essa verdade que vos apresento agora, ela foi à cruz do Calvário, ela subiu na cruz, e ali ele foi morto. O nosso Jesus, antes de subir ali, irmãos, ele foi maltratado, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinho nele, e ali, depois quando furaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e chegou o momento que ele desfaleceu. E uma frase muito linda que Jesus disse, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque muitos ainda não conheciam esse caminho. E essa verdade que estou lhes apresentando, foi cantada aqui um hino, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, né? A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Aleluia! O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Isso quer dizer, irmãos, que o amor de Deus, ele foi ali consumado através de Jesus Cristo. O véu foi rasgado. Isso quer dizer que a direção nossa vem de Deus, e agora que nós agora estamos livres para adorar o nome poderoso de Jesus. Aleluia! Se você pode dar um aplauso a esse Deus, você pode glorificar a Jesus Cristo, você pode dizer obrigado, Deus, por enviar seu Filho unigênito. E agora então, o véu do tempo foi rasgado. O tempo já corre, eu estou terminando. O véu do tempo foi rasgado, e agora nós temos o livre acesso de adorar ao Senhor. Então agora, irmãos, que nós conhecemos, sabemos que nós temos o livre acesso para entrar na presença do Senhor, o livre acesso para adorar esse Deus Todo-Poderoso, né? Porque conhecemos a verdade, e muitos ainda não conhecem essa verdade. No livro de João 8:32, Jesus diz, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então a verdade é a palavra, né? Para nós termos o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento de Deus é através da verdade, que é a palavra de Deus. Diga comigo, a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não abra mão dessa palavra. Não abra mão de ouvir essa palavra. Não abra mão de fazer menção dessa palavra. Por mais que você esteja passando por luta, perseguições, existe uma solução para você nessa palavra. A palavra de Deus, ela é apta para lhe dirigir, para lhe corrigir, para te dar a vitória em todos os seus problemas. Existe uma solução na palavra de Deus. Amém? Eu quero vos dizer que ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você que serve a Deus. Ainda há esperança para você que confia na palavra de Deus. Ainda há esperança para você que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já estou finalizando, pastor. Bora, fica tranquilo. Então, nós falamos do caminho, da verdade. E agora vamos dizer da vida. Tem mais 5 minutinhos, pastor? Vamos embora. A vida. Jesus prometeu que nós teríamos vida com abundância. Então, irmãos, o que eu acredito nessa palavra, o que Deus me ensina aqui, né? Porque até mesmo os discípulos estavam perturbados. Eles estavam sem direção. Nas últimas instruções de Jesus Cristo, assim, ó, ele chegou e falou assim: olha, não se turbe o vosso coração. Por quê, irmãos? Eles estavam, eu creio, até que desesperados. Por quê? Jesus iria partir, irmãos. Já pensou você que conhece uma pessoa, seu ente querido, que está do seu lado todo dia, e vê a pessoa partindo? Imagine os discípulos que andavam com Jesus. Imagine o quanto eles não estavam preocupados. E agora o mestre vai embora. E agora nós não temos mais Jesus. E agora como nós vamos aprender? Mas Jesus já tinha lhes dado a instrução. E agora ele dá as últimas instruções aqui. Diz: ó, não se turbe o vosso coração. Credes primeiro em Deus, porque é Ele que me enviou. Credes também em mim, porque eu paguei o preço por vocês. E ele disse: mas na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou vos preparar lugar. Jesus foi preparar lugar para mim e para você, igreja. Aleluia. Jesus está preparando lugar para mim e para você. Glória a Deus. Algo que está nos esperando é muito precioso. Senão Jesus não tinha dito. É verdade. Vou vos preparar lugar. Mas teve um que duvidou. Existe no nosso meio, irmãos, ainda pessoas que duvidam do poder de Deus. Existem pessoas que ainda duvidam do que Deus pode fazer. E nós não podemos duvidar. Porque Jesus, ele está aqui dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Oh, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Eu quero finalizar nessa manhã dizendo a você que veio na casa do Senhor algo que Deus não abre mão da sua vida, é do seu louvor e da sua adoração. Seja um adorador fiel, independente da luta, da circunstância que você está passando. É muito fácil glorificar a Deus quando a geladeira está cheia, quando o dinheiro está no banco, quando você tem uma casa bonita, quando tudo está bem na sua vida. É muito fácil glorificar a Deus. Ah, meus irmãos, quero ver você glorificar a Deus como vocês fizeram aqui nessa manhã. Muitas pessoas aí fora não conseguem, porque eles querem ver o resultado primeiro. Eles querem ver o dinheiro no bolso primeiro. Eles querem ver a geladeira cheia primeiro, para depois exaltar o nome do Senhor. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que são chamados pelo decreto do Senhor, glória eles adorarão ao Senhor, independente da circunstância. Aleluia. Aleluia, adore o Senhor, independente da luta. Adore o Senhor, independente da circunstância. Nesse ano de 2013, eu estou vendo, eu falei lá em Salto River, Deus vai fazer algo diferente no nosso meio. Eu creio. Quantos estão na expectativa de que Deus vai fazer algo diferente? Aleluia. Coloque-se de pé. Glória Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você saia aqui dessa manhã sabendo que, por mais que o caminho seja estreito, existe uma esperança. Você, como adorador fiel, as circunstâncias, as lutas não pode parar na sua vida. Glória a Jesus. As dificuldades desse mundo não pode te impedir de ser um adorador fiel. A situação que se apresenta diante de ti, você coloca na mão do Senhor, porque agindo Deus, nada pode impedir. Aleluia.
E as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória de Deus que há de ser em nós revelada. Glória a Deus. Aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você Aleluia. que quer continuar esse ano de 2013 como adorador fiel. Aleluia. Eu quero convidar para que você venha aqui. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Se você quer continuar esse ano de 2013 como adorador fiel, Aleluia. sabendo que esse caminho é o caminho mais precioso, quero convidar você para fazer um pacto com o Senhor, para que esse ano de 2013 você possa impactar vidas com essa palavra. Aleluia, A palavra que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Existem almas aí fora que precisa, do seu amor, precisa de ouvir essa palavra. Aleluia, Jesus. Então, para nós sermos adoradores fiéis, o Senhor quer que nós entregamos primeiro o nosso louvor e a nossa adoração. Quer que nós venhamos diante do teu altar, apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Existem pessoas que pararam no caminho, e Deus está falando nessa manhã: quem mandou você parar? A ordem do Senhor é continuar. Você não precisa fazer de uma vez, mas o Senhor quer que você marche. É de glória em glória, é de passo em passo. O Senhor vai te sustentar. Glória a Deus. Do Senhor, que o Senhor tem algo grande para fazer Aleluia. através da sua vida. Eu quero também dar a oportunidade para quem não conhece Jesus. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Essa é a manhã. Se tem, Jesus está aqui. Ele não quer te envergonhar, Ele quer que você entre pelo caminho, porque só através desse caminho Ele pode manifestar a sua glória na sua vida. Venha para Jesus. Quem sabe você está afastado, quem sabe você está até mesmo decepcionado. Essa manhã Deus preparou para que eu e você pudéssemos receber da sua porção. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Ele é o único que pode solucionar os seus problemas. Aleluia. Posso orar? Adorar, fica à vontade, pastor. Enquanto eles vão orar, enquanto eles vão cantando, eu quero orar pela sua vida. Mas eu quero que você abra o seu coração. Você já deu o passo. Deixe o seu coração aberto, para que o Espírito Santo possa operar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Feche os seus olhos. O pastor João vai estar ministrando. É um momento que Deus te proporciona a você refletir nessa manhã.
O amor de Deus é incondicional. Muitas coisas que não temos alcançado, não é porque Deus não tinha para nós, não é porque já não tinha feito. Aleluia, por falta de entendimento, muitas vezes nas nossas vidas, não é nada disso que prefere o amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente, independente de como chegamos diante dele, Deus nos ama. Aleluia. Pastor Jota ministrando, deixa eu te dizer só mais uma coisa nessa manhã. O ministério vai estar tocando bem baixinho. Pastor Jota ministrando, dá uma presença de Deus gloriosa nesse lugar. Esse tipo de palavra, isso mexe com o ninho do diabo. Isso mexe com o ninho do diabo. Eu aprendi nessa manhã, eu quero transmitir para você aquilo que eu aprendi nessa manhã. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida e vida. Então observe que é um estágio. Ter vida é uma coisa, em abundância é outra. Interessante, eu aprendo nessa manhã que para eu ter vida em abundância, eu primeiro tenho que ter vida. E Jesus, ele se apresenta para nós como o caminho, como verdade e como vida. Por que Jesus se apresenta para nós como se fosse em três partes? Porque ele sabe que nós não suportaríamos a revelação de quem ele é de uma vez só. Nós somos limitados, irmãos, nós temos que entender que nós vamos conhecendo Jesus por parte. Nós vamos conhecendo Jesus por parte. Olhe para mim, porque isso é tão sério que o pastor falou aqui nessa manhã. Tem muita gente que entrou no caminho. Tem muita gente que está no caminho. Tem muita gente que não está no mundo, não está na macumbaria. Tem muita gente que não está em caminhos tortuosos. Tem muita gente que está no caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para você chegar à vida, você precisa, dentro desse caminho, se adequar à verdade. Por isso tem muita gente, evangelista, Zé Marcos, está no caminho, mas não consegue viver a vida. Está no caminho, mas vive uma vida minguada. Está no caminho, mas não reflete o cheiro de Cristo. Por quê? Porque não quer se adequar à verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. São três coisas inseparáveis em Cristo: o caminho, a verdade e a vida. Não tem como separar. Jesus está dizendo, eu te dou a oportunidade de tomar pela tua mão e que você entre por esse caminho. Agora, quando você entrar por esse caminho, para que você alcance o terceiro estágio, você não pode pular o segundo. Você tem que se adequar com a